Olá, para quem não me conhece, eu sou Viviane Ferro, sou terapeuta integrativa e sistêmica, sou mentora em inteligência emocional também. E hoje, conforme prometido, eu gostaria de falar com vocês sobre um assunto muito delicado, mas ao mesmo tempo ele é extremamente libertador quando é compreendido com amor. Hoje eu vou falar sobre o vitimismo. E antes de qualquer coisa, eu quero lembrar que essa aula não é para apontar dedos para ninguém, ok? É apenas para expandir a consciência. Todos nós, em algum momento, já escorregamos para esse lugar emocional. Todos nós já estivemos nesse local, tá? De vitimismo. Por isso, eu quero convidar você a se abrir e fazer uma autoanálise. Apenas se permitam se observar, sem nenhum julgamento, sem cobrança, sem críticas. Só se analisem. Veja se o que nós vamos falar aqui, o que eu vou estar falando aqui hoje, faz sentido para você. Eu gosto muito de lembrar também que quanto maior a dor que nós temos, maior também o mérito e o potencial de transformação quando nós decidimos sair desse papel. Então, ok? Vamos começar efetivamente, né? Falando o que é exatamente esse vitimismo. Quando que acontece esse tal do vitimismo? Então, vamos lá. O vitimismo, ele acontece quando a pessoa se coloca como o pivô da própria história. Então, essa pessoa acredita que tudo que acontece com ela é culpa dos outros. Ela é o centro das atenções, né? Então, é culpa dos outros, é culpa das circunstâncias, é culpa da vida, é culpa do passado, é culpa de todos, menos dela. Então, quando uma pessoa se coloca nesse lugar emocional, ela sente que ela não tem poder sobre a sua própria vida. Ela percebe isso, que ela não tem poder da sua própria vida. Ela acredita que ela está sempre à mercê do que acontece fora. E passa também a enxergar o mundo como um grande responsável pela sua condição atual. Então ela crê em tudo isso. Então é como se a vida estivesse devendo algo para ela. Nada dá certo por causa de alguém, sempre existe um culpado externo mesmo. Tá? Todo mundo é culpado, menos ela, como eu já disse. Então, talvez você conheça alguém assim. Será que você conhece alguém assim? Pode ser uma pessoa próxima, pode ser não tão próxima. Às vezes nós mesmos, né? Então, essa pessoa, ela sempre tem essa pessoa que é vítima, né? Ela sempre tem uma justificativa para o próprio sofrimento. Então, ou talvez em algum momento da vida, talvez nós mesmos, né? Você, eu, estamos nos identificando com esse lugar emocional. Então, é muito importante dizer isso com muita clareza. Ninguém escolhe sofrer. Isso é fato. Tá? Ninguém está escolhendo sofrer. Ninguém quer sofrer. Então, o vitimismo, olha só, presta atenção nessa frase. O vitimismo, ele nasce da dor não elaborada. A pessoa não quer ficar sofrendo, mas ele nasce de uma dor não elaborada. O que seria essa dor não elaborada? É uma dor que ela não foi acolhida quando foi sentida. Ela não foi compreendida. Ela não foi sentida com consciência. Ela não foi integrada emocionalmente. Então a pessoa não tinha essa capacidade, naquele momento, de absorver aquela dor da maneira correta. E como que essa dor pode vir? Através de um sentimento de rejeição, um sentimento de abandono, traição, perdas, humilhações, injustiças, uma infância difícil, falta de acolhimento emocional. Então essa dor, ela fica ativa dentro da pessoa. E com isso ela passa a influenciar a forma como essa pessoa vê a vida. Agora, como que essa dor que essa pessoa adquiriu vira o vitimismo mesmo? A explicação é a seguinte, que a nossa mente e o nosso emocional tentam proteger a pessoa, né? Tenta nos proteger do sofrimento. Então, inconscientemente, a nossa mente, né, ela cria narrativas como, por exemplo, eu sou assim porque fizeram tal coisa comigo. Eu não consigo mudar por causa do que eu vivi lá no passado. Por causa do que eu passei, que eu sou muito sofrida. Não dá certo porque a vida foi injusta comigo. Então, essas narrativas que a nossa mente produz, alivia momentaneamente a nossa dor.
Por quê? Porque ela tira o peso da responsabilidade pessoal. Mas, ao mesmo tempo, ela vai aprisionar. Por quê? Porque a pessoa ela fica dependente de algo externo para que ela não se sinta tão mal. Então, ela depende sempre que algo externo aconteça para que ela se sinta melhor. E uma coisa muito importante de nós sabermos e sempre lembrarmos é que o vitimismo ele não é uma escolha consciente. Ele não nasce porque a pessoa quer ser uma vítima. O vitimismo nasce quando a dor foi grande demais. Então, culpar o mundo vira uma forma inconsciente de sobreviver emocionalmente. Então, a pessoa em vitimismo, ela realmente acredita na história que ela está contando. Ela sente realmente que não tem saída para ela. Ela sente que ela não tem forças para lidar com determinadas situações. Ela sente que a vida é mais forte do que ela. Então, por isso que nós dizemos que o vitimismo é um mecanismo de defesa emocional. E aí entra a nossa consciência, para não julgar, mas sim para libertar. Porque quando nós temos essa consciência de como todo esse processo funciona, né, que nem nós já vimos, o que é o vitimismo, por que eu me sinto dessa maneira, quais são as vantagens de ser vítima, né, das situações, fica muito mais fácil eu ter forças para fazer essas mudanças. Agora, eu quero detalhar um pouquinho mais com vocês de onde nasce esse vitimismo, né, de onde se origina. Então eu vou citar, resumidamente, 5 motivos que podem dar início ao vitimismo. Então, o primeiro são os traumas do passado. Então, quando nós vivemos situações dolorosas lá atrás e não conseguimos ressignificar esse ocorrido, nós vamos carregar feridas que moldam o nosso comportamento. Então, a sensação de injustiça que nós temos, né, de abandono que nós sentimos, pode nos fazer acreditar que nós somos, sim, sempre a vítima da vida. Nós temos o pensamento assim, tudo acontece comigo, a vida é assim mesmo, eu sou tão azarada, todo mundo é contra mim. Então, até mesmo pensamentos do tipo, eu não mereço ser feliz. Olha só. Então, esse é um dos pontos, traumas do passado. O segundo que eu quero falar é sobre baixa autoestima. Quando nós não acreditamos na nossa força ou na nossa capacidade, é mais fácil culpar o mundo do que enfrentar as nossas próprias dores. Então, nós podemos dizer que a pessoa que não se sente capaz, ela se coloca, assim, automaticamente numa posição de impotência, ou seja, de vítima, tá? O terceiro, reforço social. Então, às vezes, a própria família ou o ambiente em que a pessoa vive encoraja a pessoa ao vitimismo. Então, por exemplo, quando alguém diz, coitadinha de você, você sofre tanto, realmente você não tem culpa de nada. Ou você sofreu muito, você não merecia aquilo. Entende o tom que é falado? Lógico que, longe de dizer que nós não temos que ter empatia, ok? Mas é a maneira como é falado. Então, isso cria um reforço emocional para a pessoa, de que realmente ela é uma coitadinha. Então, a pessoa recebe atenção, ela recebe validação, ela recebe afeto, por conta dessa situação que ela passou já, e o cérebro aprende que o sofrimento que ela passou compra o amor das pessoas. Não é interessante isso? Eu só vou ser amada, as pessoas só vão me amar se eu sofrer. Então, eu vou continuar no sofrimento. Incrível isso, né? Agora o quarto ponto. Falta de habilidade de enfrentamento. Quando a pessoa não aprendeu a lidar com as frustrações, com os obstáculos ou as responsabilidades da vida. E aí qualquer desafio vira um gatilho para o vitimismo. É uma forma de se proteger da dor do fracasso. Ninguém quer fracassar, né? E a pessoa quer se proteger dessa dor do fracasso. Então aí ela se torna vítima para não ficar fracassando constantemente. Fantástico, né? Quinto ponto. Vitimismo como cultura familiar. Olha esse, que incrível. Esse é o mais inconsciente, tá? Por quê? Porque nós crescemos vendo os nossos pais dizerem o seguinte: a vida é difícil. Ninguém reconhece o que eu faço. Eu sempre me ferro. Eu nasci pobre e vou morrer pobre. Tudo acontece comigo. Tem mais ainda. A corda sempre estoura pro lado mais fraco. Tudo acontece comigo mesmo. Aí tem um ditado que diz assim, miséria pouca é bobagem. E por aí vai. Então, qual família não tem pelo menos alguém que já falou isso? Você tem alguém na sua família que já falou isso? Você já ouviu alguém da sua família falando isso?
Mas existem alguns casos em que a família tem isso como uma crença absoluta, tá? Então, às vezes a gente ouve mesmo algum familiar nosso falando. Mas existem famílias que têm aquilo arraigado, que é uma crença absoluta. E aí, a cada geração que passa, os descendentes dessa família vão reproduzindo isso também. Principalmente quanto à pobreza, quanto a não ter sorte na vida, que a vida é muito difícil. Então, faça uma análise se na sua família tem isso, se você já ouviu alguém falando isso na sua família. E agora, se eu te falar que o vitimismo tira nosso poder. Mas como assim? Se você quiser arriscar, coloca nos seus comentários aqui embaixo e depois nós podemos continuar conversando, ok? Veja só, enquanto eu culpo alguém, eu entrego a esse alguém o poder que deveria estar nas minhas mãos. Faz sentido? Então, quando eu coloco o outro como culpado, eu também coloco o outro como responsável pelas minhas mudanças. E isso acaba me mantendo parada, estagnada. Então, reconhecer o vitimismo não é se culpar, não é se julgar, é despertar. Porque somente quando eu reconheço esse padrão que acontece, eu posso escolher sair dele. Se eu não souber que ele existe, eu não saio de lugar nenhum. E aí, quando eu escolho sair desse padrão, eu escolho retornar para a minha própria vida, ter poder e retornar para a minha própria vida. Então, quando nos colocamos como vítima, nós perdemos o protagonismo da nossa vida. Nós perdemos a capacidade de decidir, nós perdemos a capacidade de agir e de transformar. Então, a verdade é dura, mas ela liberta. A vida só muda quando eu mudo a minha postura interna. Então, sair do vitimismo não significa ignorar o que você viveu ou minimizar suas dores, nada disso. Significa apenas que eu reconheço o que aconteceu comigo, eu reconheço o que aconteceu na minha vida, eu entendo as minhas feridas, eu sei das minhas dores, mas eu escolho viver a partir dessas dores, a partir desses acontecimentos. Eu arrisco dizer o seguinte, que o vitimismo é uma prisão, e a responsabilidade de nós agirmos é a chave dessa prisão, para nós nos libertarmos. O que eu quero para minha vida? O que você quer para sua vida? Então eu quero deixar aqui o convite para que você tome as rédeas da sua vida. Assuma a responsabilidade por ela. Não entregue esse poder para outras pessoas. Não deixe essa responsabilidade para circunstâncias da vida ou para o seu passado. Porque quando você se move, a vida responde. E aos poucos, você começa a perceber que a vida tem muito para oferecer para você. E que existe muito mais prazer, sentido e leveza disponíveis para você do que imagina.